Meu nome é Thaís Sueli de Lima, sou mãe da Maria Eduarda, uma menina de 3 anos que tem a síndrome do xarope de Bordo, que é uma doença metabólica do fígado, que devido à doença ela não pode se alimentar porque o fígado não metaboliza proteínas. E hoje eu vim aqui agradecer ao homem que ajudou e colaborou muito, né, para ela estar viva até hoje. Oi, eu sou Hidário Santos, eu nasci na cidade da Paraíba, na Prata, mas vivi toda a minha vida em Petrolina, Pernambuco. Lá onde a gente constituiu a nossa família, eu sou casado com a Soraya, uma pessoa maravilhosa. Tivemos o primeiro filho, Vinícius, ele nasceu em Fortaleza, e o segundo filho, Arthur, nasceu em Petrolina. Quando o nosso segundo filho nasceu, o Arthur, ele nasceu em janeiro de 2002, logo no primeiro dia de vida, nós vimos que ele tinha um problema. Nós não conseguíamos descobrir qual era o problema, e aí começou uma maratona a levá-lo para hospitais. Nos hospitais, os médicos não sabiam o que fazer, nem o que diagnosticar. E o segundo dia veio e ele começou a ficar pior, mais letárgico, e ele começou a não responder como um bebê normal. E aí ele entrou em estado de coma já em Petrolina. Quando ela nasceu, ela ficou comigo no quarto, foi um parto normal, tranquilo. Com 3 dias a gente foi para casa. Aí com 1 semana ela perdeu a sucção e a deglução. Aí eu voltei para o hospital com ela, falei com o médico que ela não estava comendo, que ela não estava engolindo. Ele simplesmente nem tocou nela. Todo dia eu ia em um hospital diferente. Uns falavam que ela estava com rinite alérgica, outros falavam que rinite alérgica na idade dela não existia. Eu fiz o teste do pezinho pelo SUS, né? Ela tinha 7 dias de vida, que deu normal. Aí quando ela reinternou, eu fiz o outro teste no hospital, isso com 1 mês de vida. Foi quando eu descobri a doença dela. Quando a médica chegou para mim e falou assim: mãezinha, sua filha tem uma doença muito rara, chamada doença da urina, xarope de Bordo. Olhei para ela e falei assim: que é isso? 5 primeiros meses da vida dela, eu senti a sensação que eu ia perder ela, porque assim, ela até os 3 meses ela ficou muito grave, entendeu? Ela teve 2 comas, entendeu? Assim, inchou muito porque os órgãos pararam. Só precisa ter o teste do pezinho expandido. Uma vez que se descobre a doença cedo, a criança tem toda a chance de viver. Mas se o diagnóstico é tardio ou é um falso diagnóstico, como aconteceu comigo, e os pais vão aceitar, porque se um médico dá um diagnóstico, quem é você para contestar? A verdade é que se você for comparar a quantidade de hospitalizações que uma criança com a doença rara tem, quando tem um diagnóstico tardio, é enorme. A criança vive dentro do hospital. Se você tem um diagnóstico precoce, a criança não precisa estar dentro do hospital. Então, o custo de hospitalização cai mais de 90%. E não se engane, as crianças vão nascer com doença rara. Hoje são mais de 13 milhões de brasileiros com doença rara. Se a minha filha tivesse sido diagnosticada no começo, né, da vida dos meses dela, assim, pelo menos na primeira semana, eu acho que ela não tinha passado por tanta coisa, porque, na verdade, ela hoje não anda, não fala, por causa de uma lesão no cérebro que ela ficou, entendeu? E essa lesão, se a doença tivesse sido diagnosticada, ela não tinha tido essa lesão, porque tinha dado tempo, né, de tratar. Nós fomos até a Pensilvânia, em uma clínica que é estabelecida no meio de uma plantação de milho, e lá nós encontramos o Dr. Kevin Strauss. Ele falou para nós, eu tenho 3 opções para a vida do seu filho, para que o seu filho tenha chance de vida. A primeira é eu ensinar os médicos de vocês o protocolo, mas não adianta isso, não é a solução, porque lá no Brasil vocês não têm o equipamento, vocês não têm a estrutura para você seguir um protocolo como esse. A segunda
coisa é você vir morar do lado da clínica. E eu fiquei com o meu raciocínio, pensando como é que eu vou morar do lado da clínica se eu não falo inglês, eu não tenho visto de trabalho. Mas antes de eu continuar com o meu raciocínio, ele interrompeu e falou, e tem a terceira opção, que eu recomendo para vocês, que é a cura da doença. Quando ele falou isso, foi como se Deus tivesse colocado a mão na cabeça da gente. Eu perguntei quanto custa essa cura. Ele voltou com a informação, isso custava $225 mil. E a gente não tinha dinheiro mais para comprar uma agulha, mas eu falei, ele vai fazer. Teve uma época também muito difícil lá, porque quando o rins dela parou, o líquido dela não estava nos vasos sanguíneos, estava por debaixo da pele dela. Aí a médica chegou para mim, ela falou, ela está intoxicada. Se a gente der albumina, é risco de 1% dela sobreviver. E se a gente não der, eu não posso dizer certeza, mas provavelmente sua filha amanhã não merece vir. Aí eu peguei e autorizei, eu falei, vamos tentar 1%, é melhor 1% do que nada. Aí tentamos, né? Mas assim, aquela noite foi a noite mais difícil da minha vida. Porque assim, eu ficava pensando, se ela morrer, eu autorizei matar minha filha, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu pensava, poxa, e se ela sobreviver, né? Nós voltamos para o Brasil com a mala cheia de esperança. Entramos com um processo administrativo que deu em nada, muito rápido. E aí tivemos que entrar com ação judicial. Esse processo que nós iniciamos para ter o nosso filho curado, demorou muito tempo, demorou mais de 1 ano para que a gente tivesse o nosso filho, a chance de ter o nosso filho curado. Felizmente, em 2005, na época, o então ministro Jobim votou em favor da vida do meu filho. E nós imediatamente nos mudamos com toda a família para os Estados Unidos. E em 27 de agosto de 2005, o Arthur foi o primeiro brasileiro do mundo a ser curado dessa doença. Depois que o meu filho foi curado, eu abri uma página na internet, nas redes sociais, no Facebook, somente para ajudar as famílias e levar informação. Quando eu comecei a trabalhar ajudando essas famílias, eu nunca pensei que a coisa fosse se avolumar. Hoje eu perdi a conta de quantas famílias eu já ajudei. E uma das coisas assim que mais me comove das famílias que eu já ajudei foi mandaram um vídeo para mim, nem pediram ajuda, só mandaram um vídeo para mim de uma reportagem de uma televisão brasileira falando da doença de uma criança que estava internada na UTI. E o médico estava dando a entrevista, falando um monte de baboseira que não tinha sentido o que o médico estava falando. Pela felicidade da criança, a televisão colocou o número do telefone dos pais para contato. Eu imediatamente anotei e eu liguei para essa família e por a coisa do destino, era uma criança de uma favela do Rio de Janeiro. Eu conheci o Idário através do Daniel, né? Assim, falei com ele uma vez por telefone, que ele me explicou um pouco da doença, né? Como que eu tratava, como que eu me comportava, assim, né? Com os sintomas, o que é que eu tinha que fazer. Ele me ajudou no leite, porque eu não consegui o leite aqui no Brasil. Aí eu comecei recebendo doação lá dos Estados Unidos. Aí quem mandava para mim era ele, entendeu? Ele comprava lá, mandava para o Brasil, entendeu? E aqui no Brasil eu tinha que pagar o imposto. E esse imposto ele pagou também. Então assim, quando eu recebi aquele leite dele, para mim foi a mesma coisa dele salvar a Maria Eduarda, né? Porque como não tinha outra coisa, ela não pode comer mais nada. Então assim, foi muito importante a ajuda dele. Das famílias que eu ajudo, a maioria eu não tenho contato físico, eu não as conheço pessoalmente, só conheço por internet. Eu vou apresentar o Idário para minha filha, assim, como uma pessoa que ajudou muito ela, entendeu? Assim, foi um anjo na vida dela. Nossa, você não precisa fazer isso, você veio aqui. Não precisa, você... Nossa, eu estou muito emocionado. Nossa, me dá ela aqui. Oh,
coisa linda do titio. Não precisa você fazer isso, querido. Nossa. Vem cá com o titio. Ela dando a mão pra mim, olha só, coisa linda. Olha, gente, meu Deus. Praticamente só você comigo. É muito linda, gente. Como é que pode? Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Oh, obrigado por você ter vindo. Você ter ajudado, assim, eles sem conhecer, sem saber quem era, assim. Nossa, gente, é muita emoção. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu. Nós vamos pular, vamos brincar com a Arthur um dia, não vamos? Vocês vão? Te amo muito, viu? Nossa, que coisa linda. Obrigado por você ter vindo de novo. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.